Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Onde você está, hein? Lavando aquela pia de louça gostosa? Ai! Preso naquele trânsito bacaninha? Xiii! Pulando de um país maravilhoso para outro, como a nossa lariposa viajante? Ai, que delícia! Pois saiba que nos próximos 40 e poucos minutinhos, você agora está na companhia agradabilíssima do Senta que lá vem spoilers, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minhas amigas e meus amigos, a gente vai falar de um dos filmes mais hypados da temporada de 2023, hein? Afinal de contas, quando se junta Ridley Scott e Joaquin Phoenix, o mínimo que a gente espera é hype em cima, não é, dona Lari? Oi, pessoal! É hype em cima de hype, com certeza! E hoje a gente vai falar sobre Napoleão, que estreou nos cinemas aqui do Brasil na quinta-feira, no dia 23 de novembro. Muito bem, quem tá aqui com a gente hoje também é a revolucionária Beatriz Acioli, que ao menos aqui em off tá chamando Napoleão de o filme do ano. Quero saber se é verdade esse bilhete, dona Bia. Risos desesperados. A gente vai falar sobre isso. Mas se filme do ano significa um daqueles acontecimentos culturais pop que colocam todo mundo para conversar sobre o mesmo assunto, que todo mundo tem uma opinião sobre, então Napoleão é um dos filmes do ano. Agora, se a gente for falar de outros elementos, aí a gente tem 40 minutos, né? Que bom. Muito bem, e fechamos a mesa de hoje com o nosso querido ouvinte e amigo, João Vitor Lima, que não é Napoleão, mas já conquistou muitos corações, hein? Lá em Terras Gaúchas. Bem-vindo de volta, João. Opa, Sansa, Lari, Bia, prazer estar aqui de novo. Olha, não sou conquistador nem general, mas Ridley Scott sempre conquista meu coração e Napoleão não é exceção. Porém, não é perfeito nem nada, mas vale o ingresso. Temos aqui um soldado, hein? Um verdadeiro combatente das telinhas e das telonas. Muito bem, e antes da gente entrar com tudo no papo sobre Napoleão, fica aquele recadinho de sempre, vai ter spoiler por aqui, mas como a gente é muito bonzinho, a gente avisa antes de começar, combinado? Ô Norbinha, prepara os canhões que hoje a giripoca vai piar. Everyone around here. What is this costume you have on? This is my uniform. I led the French victory at Toulon. What is your name? Napoleon. Has the course of my life just changed? Napoleon. I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword. I suggest you take the throne as a king. Holding on. Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Não são poucos os cineastas que quiseram contar a sua versão da riquíssima biografia de Napoleão Bonaparte, um dos personagens mais importantes sob qualquer recorte histórico que você quiser fazer aí. Um deles foi Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas entusiastas de Napoleão, que acabou batendo na trave por falta de verba, probleminhas com a MGM, entre outros motivos menores. Inclusive, muita gente na época chamou essa tentativa frustrada de o melhor filme nunca feito, hein? E, gente, é bacana a gente trazer por aqui que já tivemos produções com o nosso querido Napo. Entre elas, a cinebiografia de 1929 do grande Abel Gance, além do romance Désiré, O Amor de Napoleão, com Marlon Brando no papel principal, e a minissérie em 4 episódios lá de 2002, Napoleão, que tem no elenco aí John Malkovich, Isabella Rossellini e Gerard Depardieu. Eu acho que, considerando a história das tentativas de se colocar Napoleão na tela, o Ridley Scott já merece aí uma certa congratulação pela coragem e audácia. Porque não é um tema fácil, um recorte temporal enorme, um milhão de formas possíveis de abordar, entusiastas
e detratores desesperados para comentar. Então, de certa maneira, já congratulo ao senhor Scott pela sua empáfia em entregar esse filme aí. E já deixo também aqui o nosso elogio, né, Lari? A gente que sempre elogia aí os longevos, né? Ridley Scott, que nesse dia 30 de novembro tá completando aí 86 anos de idade, pleno vapor, trabalhando igual um doido. Então, nesse sentido, pelo menos, parabéns pro nosso querido Ridley, né, Lari? Esse Sansa tá irônico, né? Mas eu tô contigo, porque assim, o Ridley Scott, ele vem trabalhando pra caramba, como sempre, mas ele curte cinemão, ele gosta de filme épico, então, vindo já num filme grandioso como esse, que já traz na bagagem ali, um filme que o Stanley Kubrick quis fazer como o melhor filme nunca feito, já gera expectativa quando cai na mão de um Ridley Scott. Só que isso é inevitável também gerar problemas depois, quando a gente vai assistir e eventualmente se decepciona. Então já um alerta aqui de que teremos um debate caloroso. Bom, gente, entrando aqui na versão do inglês, né, Ridley Scott, diretor super experiente e famoso por grandes feitos como Alien, Blade Runner, Gladiador, Perdido em Marte, entre muitos outros, temos um olhar bastante pessoal sobre as origens de Napoleão Bonaparte e sua rapidíssima e implacável ascensão a imperador, analisado através das grandes batalhas, né, como Austerlitz, Waterloo, e também do seu relacionamento com sua esposa e grande amor, Josephine. Minha gente, no elenco, além de Joaquin Phoenix no papel principal, temos Vanessa Kirby como a Josephine e participações até que interessantes de nomes como Rupert Everett e Tahar Rahim, um ator que eu particularmente gosto muito. E eu queria saber se tem mais alguém do elenco que chamou a atenção de vocês, queridos. Pra mim não teve jeito. Os meus olhos estavam só voltados pro Joaquin Phoenix e pra Vanessa Kirby, que pra mim são os nomes aqui que engrandecem um pouco a experiência do filme. Porque a gente tem, já dando um mini spoiler aqui, vários problemas de desenvolvimento desses personagens. Então, o fato de eles, que são grandes atores, estarem nesses papéis, acaba contribuindo um pouquinho. Não tem como não falar da dupla, Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, pois eles são a alma da parte dramática e, por incrível que pareça, do humor do filme. Que alguns podem me cancelar, por assim dizer, é algo que eu acho que Ridley Scott pegou de Kazaguchi, que eu gosto. Ô João, quando você mencionou Kazaguchi, a Bia abriu um sorrisão de ponta a ponta aqui. Conta pra gente isso aí, Bia. Antes de entrar no Kazaguchi, eu vou puxar aí esse fio que ele colocou do Ridley Scott ser um inglês e dizer que esse é um filme que tem suscitado reações passionais na França contra o filme, né? Um filme que está sendo acusado de ser anti-francês. Eu não sei se eu iria nesse argumento até a ideia de um filme anti-francês, mas certamente um filme que os ridiculariza com bastante frequência e certamente um filme que só poderia ter sido feito por um inglês, com um olhar muito inglês sobre o neocolonialismo e o imperialismo europeu ali do início do século XIX, como se ele fosse um delírio, um devaneio napoleônico e não uma empreitada socioeconômica especialmente inglesa, né? E eu acho que também vou ser bem polêmica, eu acho que não só um inglês, como um tiozão do WhatsApp. É um tiozão do WhatsApp inglês. Aquele final, com a quantidade de pessoas mortas, como se elas tivessem morridas por causa do Napoleão. E não exatamente por conta da empreitada europeia de dividir o mundo entre si e seus recursos naturais e suas pessoas, tirando completamente da Inglaterra da reta. Então é uma leitura, parece um filme propagandista ali do primeiro-ministro inglês do início do século XIX, sabe? Sobre o Napoleão. Isso tem que ser dito do ponto de vista sócio-histórico. Kazaguchi, eu dei uma risada porque eu não acho um dos piores filmes. Eu acho que é um filme kitsch. Eu acho que a forma encontrou o conteúdo. Era essa a ideia. E eu acho que as pessoas estavam esperando uma coisa mais, talvez, para uma pegada mafiosa, uma coisa mais copolesca. Mas eu achei interessante, achei satírico. O que o Napoleão também é. E foi uma das coisas que eu gostei no filme do Napoleão. Lembrando que o Marcudo não tá aqui, mas ele com certeza defenderia com unhas e dentes Kazaguchi, um dos filmes favoritos. Aí do Marcudo ele deu 4.8 no Letterboxd, depois vocês conferem lá. Ele gosta. Olha, se a gente fosse ver incoerências históricas, Coração Valente, o próprio Gladiador feito pelo próprio Sir Ridley,
a gente iria achar um saco cinema. Vamos lá, minha gente, antes da gente começar a nossa resenha à Vera por aqui, vocês já viram que vai ser muito boa, 2 coisinhas muito importantes, tá? A primeira, aproveite para seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e dá 5 estrelinhas para ajudar a levar a palavra para os fãs aí de Ridley Scott, Joaquin Phoenix e batalhas napoleônicas também. E a segunda, dona Lari, ativa pra gente aqui a sabedoria das multidões, faz favor, e diga lá o que público e crítica tem achado do Napoleão, consagrado pela rainha Sir Ridley Scott. Conta pra gente, Lariposa. Sansa, a gente bem que queria falar que Napoleão tá conquistando geral e é melhor que Gladiador e Cruzadas juntos, mas não é bem assim. O filme vem tendo uma recepção morna, olha só. Lá no IMDb, o filme tem mais de 30 mil avaliações e a nota média é 6,7 de 10. No Metacritic, o Metascore aponta 64 de 100. No Letterboxd, o filme tem 3,2 de 5. E no Rotten Tomatoes, a coisa tá super equilibrada. Napoleão conta com a aprovação de 59% do público e 60% da crítica. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, Bia, a convidada aqui, passa na frente. Conta pra gente, ainda sem spoilers, quais são as suas primeiras impressões sobre Napoleão? Gostou? Amou? Ou dá pro gasto? Não me permiti ter um posicionamento que fosse na esfera do subjetivo do gostar ou não com relação a esse filme. Eu acho que esse filme ele é tão importante, ele dialoga com tantas obras, ele é um acontecimento cultural que eu me coloquei numa posição de tentar entender o que ele significa no mundo quando ele chega. Mas algumas coisas eu gostei bastante. Por exemplo, eu gostei bastante... Sem spoiler é difícil, né? Mas porque é um filme histórico, né? E por mais que ele tenha uma série de liberdades, né? Muitas das coisas aconteceram, ainda que não necessariamente daquela maneira. O que tudo bem, eu concordo com o João, né? Mas o filme tem essa liberdade de contar a narrativa a partir de certos contornos ficcionais, porque é isso que torna interessante também. Então, por exemplo, a Maria Antonieta sendo guilhotinada ao som de Saïra, que é uma canção jacobina super importante ali no período revolucionário francês, e entoada pela Edith Piaf. Essa cena é muito impactante. Austerlitz, apesar de historicamente não rigoroso, é visualmente muito impressionante, e eu acho que é um bom exemplo de quando a gente não precisa contar exatamente a história do jeito que ela aconteceu, mas o cinema tem essa permissão para pensar numa forma visual e numa forma de comover, impactar de outras formas. Essas são as 2 coisas que eu mais gostei no filme. Eu vou dar a palavra para os colegas, porque senão eu vou falar demais do que eu não gostei. O filme, como eu acho que eu falei anteriormente, ele remonta mais ao primeiro filme do Ridley Scott, que é Os Duelistas, de 77. Mas eu ainda acho ele um filme incompleto, já que Ridley Scott já confirmou que vai ter uma versão de até ou mais de 4 horas. Considerando Ridley Scott, desde Blade Runner, por exemplo, suas versões estendidas sempre melhoram o filme, que de início são quase que execráveis e depois dão a virada de chave para se tornarem perfeitos. Bom, gente, vamos começar falando a verdade aqui nesse podcast, né? Então, não tem pano, os panos aqui de casa estão tudo lavando, então não vou passar nenhum pano hoje, vou direto e reto para falar que Napoleão, Bia mencionou, né, os grandes acontecimentos, pop, e veio à cabeça o que? Oppenheimer. Tanto é que eu comecei a chamar esse filme de Napoleonheimer, porque ele é uma bomba, né? É uma bomba que explode. E por que isso acontece? Na minha opinião, tá? Porque o filme não encontra o seu tom. Ele não sabe que história ele quer contar direito. Ele é mal montado. E aí, o único pano, né? Que é um perfectzinho, aquele paninho de cozinha que eu vou passar um pouco aqui, viu, João? Já que tem um filme, versão do diretor de 4 horas, talvez nessa versão a montagem seja mais bem feita e a gente não tem aquela coisa, batalha, briga idiota dele com a Josefine, batalha, ele entrando embaixo da mesa e latindo pra Josefine, batalha. Ele, né, falando qualquer bobagem pra Josefine, dizendo que ela é a rainha da porra toda, né, batalha. Ele transando com a Josefine igual um coelho, né, baixinho, que acho que ele precisava de um salto pra chegar ali onde ele precisava chegar, batalha. Então, assim, o filme é isso de uma forma que
eu fiquei pensando, cadê o roteiro, né? Cadê o grande estrategista? Você mencionou o William Wallace do Coração Valente. Cara, naquele filme dirigido pelo Mel Gibson, a gente conseguia entender o estrategista William Wallace. Aqui eu não entendi. Cadê o Napoleão estrategista? Cadê o grande golpe, a mente brilhante por trás de uma invasão napoleônica? A gente tem cenas de batalha, spoiler é pequenininho, mas ele tá com sono, né? E vocês exaltarem o Joaquin Phoenix aqui, principalmente a Lara e o João, mas gente, que atuação no automático foi essa? O cara conquista um país, um território, ele vai de sei lá o que pra imperador e não fica feliz, não fica empolgado, né? Ele só sabe latir ali pra mulher, né? Esse é o Napoleão, grande conquistador, né? Eu entrei no filme, gente, eu queria pelo menos sair do filme mais interessado. Sabe quando a gente sai de um filme biográfico e fala, puta, queria ler o livro, conhecer mais sobre essa figura histórica, caramba, várias facetas, fiquei interessado. Mas o Ridley Scott, que é inglês, e como inglês dá uma cutucadinha, né, no nosso mezzo francês, mezzo italiano, ele arrebenta com a imagem do Napoleão. Pra mim, o Napoleão parece um imbecil, um panaca, né, um bobalhão. O cara não sabe nada de nada, é um puta de um carentão, né? Na hora das batalhas você não entende direito o que ele fala, tá sempre com sono, viu, Bia? Não sei quantos litros de Rivotril o rapaz tomou naquela época, né? Não sei qual era o Rivotril que eles usavam, mas olha, gente, poucas coisas se salvam e uma delas já vou deixar aqui de cara, sem dúvida, são as batalhas. Nisso, viu, João? Sir Ridley Scott realmente é um mestre. Ele, pra filmar batalha, é uma coisa maravilhosa. Mas fazendo uma crítica aqui, né, Bia, da indústria, se você tem muita grana e uma bela ilha de edição, você consegue fazer umas batalhas bem legal, vai. Tem até jogos de videogame com batalhas maravilhosas por aí. Olha, Sansai, eu fiquei pensando em tudo isso que você estava dizendo. Vamos jogar real, então? Então, enquanto cinéfila e como alguém pessoalmente obcecada desde sempre pela Revolução Francesa, eu acho que o filme ele tem um potencial de ser uma catástrofe geopolítica histórica, sem contar diplomática, nas relações aí entre Reino Unido e França, embora ele seja um banquete visual. Isso, de fato, ele é. E é o que o Sir Ridley Scott promete. Eu assisti numa sala IMAX. E foi uma experiência, um desbunde para a cinefilia, né? Referências mil ao grandão Alexander Nevsky, do ainda maior Eisenstein, naquela cena icônica da Batalha do Gelo. O Ridley Scott faz uns planos de contraplongé muito referenciados nessa montagem do russo, e ficou deslumbrante mesmo. Aliás, uma das coisas mais bonitas que eu já vi visualmente no cinema, isso eu vou dar ao Sir Ridley Scott. Mas, para além desses grandes acertos, a gente tem que colocar os grandes erros. E eu concordo com você. Eu acho que o personagem Napoleão, ele virou ali uma pessoa com questões freudianas e de classe. Eu acho que é um olhar que animaliza aquele cara da Córcega, certamente. E se a gente parar para pensar os outros com aspas, né, isso acontece também com os cossacos, isso acontece ali com os otomanos, na incursão do Egito. Então é um filme que tem um olhar imperialista britânico sobre quem não é um britânico. Eu entendo totalmente as críticas francesas, porque eu considero que é um filme desastroso enquanto uma narrativa histórica e absolutamente conservador. E aí foi dado o exemplo do William Wallace, que desceu muito mal na Escócia. Muito mal para os escoceses, com as suas liberdades aí poéticas com a história. Mas o que significa o público, né, estatisticamente o público escocês, não é a mesma coisa que os franceses e os admiradores das campanhas napoleônicas, do Napoleão como um grande estrategista militar, um cara que mudou a economia de guerra, né? Existe uma forma de fazer guerra antes e uma forma de fazer guerra após Napoleão. E é completamente equivocado na sua leitura do processo revolucionário, né? Eu, como uma pessoa com aspirações jacobinas, saí extremamente ofendida com a leitura do Robespierre. E o que foi aquela fim da fase do terror, com muitas aspas, o que foi aquela cena, eu achei bem patética, inclusive. E então achei sim um filme hostil,
com os franceses, ridiculariza o Napoleão, ridiculariza os franceses. De fato, não dá a entender que esse cara era... o personagem, ele é militarmente apagado, ele é reduzido a questões freudianas e de classe. Eu não vou glorificar o Napoleão, mas que ele foi um grande estrategista militar, quase incomparável, isso foi. É um cara super complexo que o Sir Ridley Scott lê como um selvagem do Mediterrâneo, francamente. Olha, primeiro eu preciso me colocar nessa conversa aqui como a pessoa que não é a fã número 1 do Ridley Scott, não é a pessoa que tá com tanta raiva do filme como Sansa, tampouco a pessoa que conhece de história como a Bia, tá? Eu fui uma mera espectadora pro cinema, com a minha pipoca mista lá, felizona pra curtir. E preciso dizer que a única lição de casa, mini lição de casa que eu fiz, foi assim, quando será que esse cara morreu? E eu tava lá com essa data, 1821. E aí, quando foi chegando da metade pro final do filme e aparecendo na tela o ano da batalha, eu só ficava pensando, vixe, falta muito pra acabar esse filme ainda. 1821 não tá chegando, eu já tava apavorada. Ou seja, essas 2 horas e 40 minutos do filme pesaram na minha experiência, tá? Ou seja, também não é um bom sinal aqui. Mas, brincadeiras à parte, por mais que de fato eu não tenha gostado tanto assim do filme, eu vou pontuar umas coisas boas aqui. E primeiro, corroborar com a Bia e o Sansa sobre as cenas de batalha. Eu achei elas muito bem conduzidas e destaco aqui as de Toulon e de Austerlitz. Só que infelizmente são 2 batalhas que acontecem no começo do filme, né? Depois o negócio desanda. Mas enfim, a gente tá passando um paninho de leve aqui. Destaco aquela cena de bala de canhão perfurando os blocos de gelo, caindo na água juntamente com os soldados, os cavalos, aquele sangue se misturando na água, né? Que por mais que sejam imagens trágicas, elas são muito bonitas e super bem realizadas. É feita de um modo que impactou mesmo. Aquela câmera debaixo da água, como a Bia apontou no contra-plongé, né? Eu só pensava, cara, isso é uma cena incrível. O que mais pega aqui em Napoleão, pra mim, são de fato os aspectos narrativos. A escolha do roteiro não me agrada muito. Esse é o aspecto, inclusive, que eu acho que não contribui com o Joaquin Phoenix. Não é a questão do ator, de ele não desenvolver, não ter um momento grandioso. É porque a narrativa não permite que ele faça isso. Mas isso eu deixo pra contar depois. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Minha gente, pelo que a gente tem visto por aí, e a Lari trouxe pra gente um pouquinho antes, Napoleão tem dividido bem a crítica e o público, né? Existe um quase consenso de que as cenas de batalha são muito boas, né? A Bia e a Lari trouxeram isso, mas o filme sofre aí com uma quebra de ritmo e algumas escolhas talvez duvidosas de roteiro, que acabam passando por cima de alguns fatos conhecidos e reescrevendo parte da própria história. Eu queria saber, gente, como é que vocês enxergam essas contradições do filme? Como as meninas comentaram, sim, eu acredito que o filme tem essas falhas, ele pesa em alguns momentos, eu acho que isso deve à decupagem em si de algumas cenas que realmente ficaram muito perdidas. Por exemplo, eu sou um cara que curto e sou muito tarado por trailers e gosto de ver várias e várias vezes. Tem cenas que, por exemplo, na festa dos pessoal que foi preso durante a Revolução Francesa, durante a época do terror, se não me engano, a Josefina chega até Napoleão e pergunta qual é a sua fantasia, e logo depois tem ela perguntando o nome dele. Ele, obviamente, fala, porém essa foi cortada, assim como diversas outras cenas, e ainda fico muito feliz que terá essa versão estendida, que eu sou realmente muito fascinado quando Ridley Scott tem essa permissão, mas eu acredito que que o estúdio é um produtor Apple também, então eles precisam popularizar o seu próprio streaming. Phoenix, ele consegue criar essa jovialidade no início, esse ar putanheiro dele, que é sensacional, e a taradeza de um coelho na hora de fazer sexo com Josefine é sensacional, é engraçado, satírico e maravilhoso. Eu acho que até as meninas comentaram que tem uma questão edípica muito forte, já que a mãe de Napoleão é mencionada ali. Ele precisa da aprovação de mulheres. E já que a mãe dele
sempre com um ar mais autoritário, ele precisa ficar nessa posição um pouco mais submisso. E a relação da carência forte. E ambos necessitam do outro. Uma pessoa que busca poder e está destinado à glória. Enquanto que a outra percebe que só vai conseguir se juntando com ele. Eu vejo que Phoenix conseguiu trazer um grande contraste entre o Napoleão militarista, um gênio. Eu acredito que o filme, mesmo no seu tempo muito apertado para a corte do cinema, pôde exemplificar bem. O David Scarpa, eu acho que conseguiu fazer com certa forma no seu texto, e por mais enxuto que ele tenha sido. Mas uma pessoa com um grande déficit social, principalmente. Ô João, depois você me fala onde que tá esse carisma, tá? Do Napoleão do Phoenix, que eu tô procurando até agora. E já passando a bola aqui pra Bia, viu, Bia? Queria saber como é que você enxergou, né, essa alternância aí entre muitas batalhas e pequenas intrigas palacianas e coisas do tipo. Como é que foi pra você esse ritmo, né, esse pace, como diria Rodrigo Cunha, muito quebrado, por vezes arrastado, o que fez com que pra mim essa versão de 2h30 do cinema já fosse a de 4 horas da Apple, porque foi a sensação mais ou menos que eu tive de tempo não passando. Conta pra gente. Na medida que a sua primeira pergunta pra mim foi se eu tinha gostado do filme, se eu achava que era o filme do ano, eu acho que o fato dele suscitar tanta conversa já faz dele um dos filmes do ano, porque essa é a função de uma obra, né? Se todo mundo passa batido por ela, se todo mundo tem as mesmas opiniões, sei lá, eu desconfio. Mas eu, especialmente, não gostei das atuações. Eu achei o Joaquin Phoenix, olha, eu não entendi qual era a proposta dele. Eu achei que foi um Napoleão apático, com questões edipinianas exageradas, nada carismático, concordo com você, assim, um cara que era a essência de um líder carismático e que o tagline do filme tem isso, né? Ele veio do nada e ele conseguiu tudo. E, inclusive, eu não consigo entender as motivações dele. Por que ele quer o que ele quer? Por que ele quer invadir? Por que ele quer anexar território? Por quê? Né? E como isso se conecta com o contexto social também. Como aquele sujeito só é possível naquele momento. Aí, meu lugar de cientista social, de antropólogo e sociólogo é pensar... Ele é um ser atípico que não tá dialogando com tudo aquilo. Aliás, uma outra cena que eu gostei e não tinha mencionado antes foi a cena do golpe do 18 Brumário. Eu achei aquela cena bacana, mas ela fica perdida em um monte de coisa que eu considerei desnecessária. Eu não entendi a Josefine também, e aí eu confesso que eu não gostei da atuação da Vanessa Kirby. Eu acho que ela não se descolou dos Windsor, me parecia ainda a princesa Margaret, honestamente. Que parecia alguém que tinha uma relação absolutamente oportunista com o Napoleão, e eu não sei se era essa a intenção do Ridley Scott, porque ele é o diretor de Alien, eu dou pra ele essa colher de chá, mas é um filme misógino. Assim, acho que isso precisa ser dito, com todas as personagens mulheres. E eu também não gostei das cenas de sexo, vou discordar do João, eu não achei satíricas, eu achei elas bem violentas e ofensivas com as mulheres. Eu não esperava que não fosse, porque eu não conheço nenhum filme épico masculino que não seja misógino. Que passe, por exemplo, no teste de Bechdel, que tenha personagens femininas com nome e sobrenome, que conversem entre si sobre algo, que conversem umas com as outras, que seja sobre algo que não seja homem, né? A gente pensa Lawrence da Arábia, considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, um filme que não tem mulher nenhuma, né? Então eu não tinha essa expectativa com relação ao Napoleão, mas eu achei bastante ofensiva a forma pela qual a Josefine aparece. É importante dizer isso, eu sou uma mulher, né? E quando as pessoas fazem a lista dos seus cineastas favoritos, não tem uma mulher. Então, isso é importante ser dito. Eu gosto de filmes épicos, mas eu sei que eles vão pecar nessa forma, porque as mulheres fazem parte da sociedade, as mulheres foram muito importantes no processo revolucionário francês, inclusive no período do Robespierre e do Marat, e elas são completamente ignoradas, elas são cidadãs ali sem nome que levam bala de canhão,
né? Ou elas são prostitutas, ou elas são mulheres que têm relações oportunistas com o imperador, ou elas são mães controladoras, ou elas são rainhas déspotas que são decapitadas e odiadas pela população. Só complementando, né, Bia? Ou elas são bruxas que são queimadas nas fogueiras, né? E só passando a bola pra Lari, dentro ainda dessa questão da Vanessa Kirby, né, e desse lado pouquinho feminino que o filme tem, é legal a gente lembrar que há pouco tempo, né, o Ridley Scott fez O Último Duelo. Aliás, pra mim, o grande filme dessa reta final aí de Ridley Scott, né, dos últimos anos, onde ele acena, né, pro lado feminino / feminista de uma forma muito interessante. Coisa que fazia um tempo que a gente não via na filmografia dele. Aliás, fica a dica, né? Se eu não me engano, tá na Star Plus. O Último Duelo, filme que não teve a atenção merecida, pra mim, um dos melhores de 2 ou 3 anos atrás, viu, Lari? Eu gosto muito desse filme também, muito mesmo. Aquela proposta de botar as 3 perspectivas diferentes dos personagens é muito acertada. Mas vamos lá, vamos voltar pro Napoleão aqui. Tem algumas coisinhas que eu quero pontuar, a maioria delas é voltada pra construção da história mesmo. Primeiro, sabendo que o filme se trata de uma figura histórica tão importante, é natural que exista uma cobrança de uma certa responsabilidade com essa história. A gente sabe também que é um filme de ficção e, de alguma forma, sempre vai ter o ponto de vista específico dos realizadores, com as suas próprias perspectivas em tela. Mas ainda assim, um filme que se chama Napoleão e que se propõe a contar a história desse grande imperador da França, ele fica, sim, a desejar. O filme, ele não se compromete de verdade de contar essa história, de se aprofundar nas nuances desse cara e acaba fazendo simplificações apenas como um recurso narrativo. Ou seja, se torna fraco do ponto de vista de conteúdo. Não importa ter batalhas grandiosas em tela, eu quero saber do Napoleão. E é justamente aí que eu implico com o filme. Quem foi esse grande cara, sabe? Com um trocadilho aqui, né? Um grande Napoleão, com os complexos napoleônicos da pessoa pequena. Aqui, uma escolha de referência histórica do Ridley Scott, dos realizadores e tudo mais, foi de utilizar as próprias cartas que o Napoleão trocou com a Josefina durante anos e anos, mas dá a impressão que tá ali só como um pano de fundo. A gente tem esse casal apático que ora parece super... É um casal que aparece de descaso, assim, uma hora tem paixão ou tesão, sei lá, como que a gente chama aquilo, ou é um casal montado por interesse, não tem nada que desenvolva profundamente em tela para o espectador ver de verdade, não apenas ouvir em diálogo, tá? O que significa esse possível amor entre esses personagens? Por que a Josefina é tão importante para a vida do Napoleão? Parece que a personagem, mesmo que eu acho que é uma coadjuvante que até aparece bastante no filme, mas não ajuda a revelar de fato quem foi o Napoleão. Então, a gente tem que pensar que tudo que é posto num filme, na verdade, está ali para ajudar a desenvolver a narrativa. Quais são as motivações do Napoleão, né? Eu repito a pergunta que a Bia fez antes. Ok, a gente tem um personagem ali que quer criar estratégias para vencer suas batalhas, ser um macho alfa que domina a esposa ou não, né? Mas quem é esse cara na sua intimidade? A gente não tem essas respostas. É por isso que o filme dá a sensação de uma lacuna, assim, que a gente fica ali essas 2 horas e tanto na frente da tela, mas o que a gente vai dizer sobre o Napoleão de fato? Olá, e esse é outro ponto, né, que a gente pode fazer um paralelo tanto com Coração Valente, que a gente mencionou 2 ou 3 vezes aqui, quanto com Gladiador, né? Que é esse relacionamento amoroso que tinha como pano de fundo, né? No caso do Coração Valente, é um amor que já não estava mais lá. E em Gladiador, é o regresso à casa, né? Aos braços da amada, mãe dos filhos e tudo mais. É muito forte, é palpável, né? Um sentimento que em alguns momentos chega até a machucar. E aqui é uma coisa que eu realmente não consegui enxergar química na tela. É legal, a parte dos dois chega a ser engraçada em alguns momentos, até concordo, né? Mas se a síndrome de um Napoleão, né, Lari, é porque ele é baixinho, tem complexo de inferioridade, entre outras coisas, é tão falado até nos dias de hoje, por que o filme não usa um pouquinho mais disso? Até pra calcar um pouco esse lado humorístico, né? Então acho o roteiro aí do nosso amigo David Scarpa, já passando aqui, viu, João? Acho o roteiro do David Scarpa extremamente preguiçoso e até mesmo formulaico,
em alguns momentos, sabe? Uma coisa meio ChatGPT, de outras coisas que já foram feitas, muito parecidas, e que não conferem ao Napoleão algo que a gente vai lembrar e falar assim, puta, preciso ver de novo, porque aquele momento mexeu comigo, eu dei uma risada muito alta, eu tive um momento de caramba, que história linda de romance, ele precisa voltar pra ela antes que ela adoeça, antes que ela vá embora, antes que ela o deixe, já que a última palavra que ele fala antes de morrer é justamente Josefine. E o filme em nenhum momento mostra por que é, né? Assim como não mostra, como as meninas trouxeram aqui, as motivações para ele conquistar tantos territórios, né, Joãozinho? Concordo aí em relação a uma visão um tanto misógina que Ridley Scott pôde propor nesse porte pro cinema, mas a perspectiva da subjetividade do filme em si talvez seja uma visão realmente misógina que os homens tinham da época. Talvez ele queira transpor isso. Talvez seja também ingenuidade da minha parte, mas realmente concordo que não foi muito bem sucedido nisso, em transpor certos núcleos e favorecer outros, mas, dado aspectos técnicos em parte, eles enobrecem muito o filme. Vejo os defeitos enormes, as barrigas que ele oferece nesse corte, e que atrapalham demais a nossa compreensão do que está acontecendo e entendendo. Mas, tendo o seu didatismo de lado, que a história coloca, ele se mostra, acima de tudo, um espetáculo que deve ser visto no cinema, acima de tudo. O cinema é uma coisa muito pessoal e vai de acordo com a subjetividade de cada um. Então, não é necessariamente 8 ou 80. Vai de como tu pode estar disposto e estar envolvido. Mas existem sim filmes ruins. E já adianto, esse não é o pior filme de Ridley Scott. Gente, eu queria só mencionar, antes da gente ir pra reta final aqui, a formação em quadrado que a gente vê na Batalha de Waterloo, que foi uma invenção de Napoleão Bonaparte e que o filme sequer menciona, né? Parece que foi o inimigo, parece que foram os adversários, parece que foram os ingleses que inventaram aquela formação maravilhosa. Afinal de contas, você faz um quadrado, né? E tem toda uma proteção à cavalaria, de forma que quando os adversários, mesmo muito mais numerosos, chegam perto, aquilo ali é uma mina, né? Que pode explodir a qualquer momento e dar vantagem para quem forma o quadrado. Achei isso muito bem feito, muito bem filmado. É um dos melhores momentos do filme, junto com Austerlitz e também com aquele comecinho, né, João? A bala de canhão, né, João? Explodindo no peito do cavalo. Cara, doeu em mim, velho. Eu falei, puta, se o filme inteiro trouxer vibe, bala de canhão explodindo no peito do cavalo, caralho, Napoleão, você tem meu coração, né? Mas infelizmente, né, ô Bia, isso é lá pelos 17, 18 minutos, e fica por aí mesmo, né? Eu concordo com o João de que, considerando, a gente pode dar alguma colher de chá aí pro Ridley Scott, considerando outras obras dele, considerando que ele é o conceptor do Alien, que possa ser mesmo que o elemento misógino do filme, não é que seja um filme misógino, né, mas um elemento misógino do filme tem a ver com a leitura que ele faz daqueles homens, daquele momento, sobretudo os homens que ele tá olhando. Mas uma coisa que me chamou muita atenção no que a Lari disse, e eu também fiquei com essa impressão, é porque eu fui pro cinema esperando ver Napoleão como um anti-herói, mas não como um vilão, né? E eu acho que o filme só vilaniza, né? Ele não tem camadas que o suavizam, né? Só que o ridicularizam. Eu também tenho alguma expectativa com relação a essa versão estendida, eu vou assistir, mas de novo, eu acho que é um tipo de conversa para quem é cinéfilo, para quem gosta de cinema, para quem se prepara mesmo, às vezes até para desgostar muito de um filme, porque tem filme que a gente vai para desgostar mesmo. Eu não sei se o público em geral, que não tem interesse em história, que não tem interesse num filme que dialoga com Eisenstein, que dialoga com o Dr. Zhivago, que dialoga, né? Eu não sei se esse público aí tem interesse e não sai extremamente frustrado dessa experiência, e não tem a percepção que a gente teve. E antes da gente ir aqui para as nossas notinhas, viu? Eu queria dizer para você, meu querido João Vitor, um filme melhor que Napoleão, que custou 25 vezes menos, tá? E que tinha como protagonista o nosso saudoso Coringa Heath Ledger.
coração de cavaleiro. Você sente as batalhas, você sente a emoção, você sente o romance, você sente a alma do filme, viu, João? Uma trilha sonora muito melhor, David Bowie. Eu acho importante uma fofoca dinástica que nos implica nós brasileiros nessa história inteira, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas Napoleão casa uma segunda vez, né, com a imperatriz Maria Luísa, que era irmã da primeira esposa do Pedro I, a Maria Leopoldina, ambas filhas do imperador austríaco. O que faz de Pedro I e Napô com um cunhado, né? Vocês devem lembrar que a família real portuguesa deixou o reino e se fixou no Rio de Janeiro, né, fugida do exército napoleônico em 1808, porque furou o bloqueio continental. Eu me lembro daquele slogan do Brizola, cunhado não é parente, Brizola presidente. Acho que era bem a pegada aí da relação entre o Pedro I e Napoleão, talvez uma admiração de um unilateral do Pedro I, mas tudo isso vai desembocar, né, o período napoleônico vai desembocar na independência brasileira, nas mãos do príncipe português, embora tenha sido arquitetada mais mesmo pelo José Bonifácio e pela dona Leopoldina, que era uma princesa Habsburgo inteligentíssima. E uma outra coisa que eu acho interessante é que a gente não para pensar que aquele menininho que nasce lá, o Napô Chico, que é o Napoleão Francisco, chama ele de Napô Chico, ele é primo de primeiro grau do Pedro II. Vejam vocês. Então, acho que é importante essa fofoca dinástica. Fofoca dinástica é cultura, é conhecimento. E olha como é que o Brasil está em todas. E tem mais, hein? Você entra nesse podcast pra ouvir uma resenha de filme e ganha um momento tititi. Palaciano, né, Lari? Gostou dessa ou não? Momento Léo Dias aqui. Sabe quando a gente recebe a informação de que, tipo, o cunhado do irmão do, sei lá, e você tem que desenhar pra juntar toda a árvore genealógica, você fica perdida. Eu já tava assim, meu Deus do céu, cadê meu bloquinho de notas? Mas eu só quero acrescentar aqui uma outra coisa, que quando acontecem de começar a divulgar já a versão estendida do diretor, quando o filme está no cinema, o quanto isso prejudica a promoção do filme, porque ele já está entregando que ele não é bom o suficiente para se sustentar sozinho, do tipo, você vai ver agora, mas tem a versão estendida do diretor depois, que é muito melhor. Isso só vai como ou pior, como Super-Homem. Exato, pode ser também, né? Mas isso só serve para tentar justificar esse filme que tem uma montagem péssima e episódica da narrativa dos fatos, sabe? E um outro detalhe que eu quero colocar aqui também, que às vezes a gente fica, mas coloca direto no cinema essa versão maior, não é nada lucrativo pro cinema, né? Não tem como distribuir um filme de 4 horas, porque vão ter pouquíssimas sessões por dia, consequentemente o faturamento vai ser muito menor, então não há interesse dos distribuidores em botar um filme realmente tão extenso na tela do cinema. Então, não é nenhum desejo do público de querer assistir desse jeito, é que realmente é inviável. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora, hein, da gente dar as nossas notinhas aqui. Eu quero saber, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aí para O Napoleão de Ridley Scott, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema e já com versão estendida, né, João? Lá na Apple TV Plus, Ladies First. Conta aí pra gente, dona Lari. Eu vou dar 56 poltronas amarelas, porque é o seguinte, pra passar de ano tem que ter 60. Tão cantando a bola aí que no streaming vai ser melhor, então eu preciso deixar de recuperação. Eu vou dar 60 cadeiras, porque eu tenho preguiça de deixar aluno de recuperação, quero que ele passe direto, mas levando em consideração que se ele fosse meu aluno, eu ia falar, Sir Ridley, você poderia mais, certamente. Aí quem sabe, ele até pode mandar um trabalho extra para ver se aumenta a nota, eu aceito. A expectativa é a mãe da frustração, e quando isso nos atrapalha na própria sala de cinema, com um filme que a gente estava almejando demais, realmente vai sair muito chateado. Mas para Napoleão, cujo parte técnica, os 2 atores que eu adoro de paixão, Phoenix, maior, para mim, melhor ator em atualidade, eu dou 75 poltronas amarelas para Napoleão de Sir Ridley Scott. Na minha escola, a nota pra passar, viu, de ano era 5. E eu também vou deixar de recuperação esse filme aqui, só que com outro critério, tá, João? Viu, Bia, Lari?
Eu vou deixar esse Napoleão de 2 horas e 40 intermináveis no cinema com 35 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o Abaco aqui do Central Vem Spoilers, chegamos à interessante média de 57 poltronas amarelas para Napoleão. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que toda semana tem episódio ou episódios fresquinhos do Sem Tecla Vem Spoiler pra você escutar aí, jogando War e conquistando territórios por aí, mandando cartinhas apaixonadas pro seu mozão ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. E muito obrigado, viu, queridos? Grande satisfação estar aqui. Muito bom, pessoal. Um beijo e até a próxima. Mais uma vez, é um privilégio estar aqui e até a próxima.